Eu estou mais do lado das pessoas que têm a posição de proteção aos animais. Agora, eu quero parabenizar o senador Agrippino e o senador Raimundo Lira, porque eles defenderam bem o projeto que eles acreditam. Eu vejo a importância desse projeto para o Norte e Nordeste, vejo a importância desse projeto para o turismo, para os empregos. Isso não está em discussão, é verdade. Agora, eu acho que as questões, inclusive quando foi colocado qual era o nome específico na cultura, que eu não lembro, era patrimônio cultural, acho que é isso, né? Eu também votei contra, como ex-ministra da Cultura, porque acredito que, apesar de ser uma expressão da cultura, e que nós temos que ter esse olhar voltado para isso, é polêmico ainda, inclusive, apesar de toda a menção das associações de proteção animal, etc., aqui eu não tive nenhum registro disso separado, eu vejo muita polêmica, vejo eles se manifestando contra, e algo que é tão polêmico nesse sentido, em algum momento, não sei se não cabe ser conduzido ao que foi conduzido. Mas esse é um voto perdedor aqui, acho nesse sentido, mas eu tinha que manifestar por coerência e por continuar com a mesma posição. Obrigada. Quer falar? Com a palavra o senador Dário Berg. Bem, senhora presidente, eu quero também, muito objetivamente, expressar o meu reconhecimento e, sobretudo, a valorização da vaquejada como bem cultural nacional. De fato, essa questão ainda suscita alguns conflitos, entretanto, essa é uma atividade talvez milenar e que a grande verdade é que uma civilização não se faz só com estradas, pontes, rodovias, energias, se faz também com escola, com música, com cultura, com tradição. E essa é uma tradição que nós não podemos deixar morrer. Evidentemente que o senador Caiado aqui já relatou todos os cuidados que nós temos que ter para que os animais não sofram qualquer tipo de abuso. Entretanto, o meu parecer e o meu voto, inclusive, já expressei, já votei, é favorável, e queria cumprimentar o senador Raimundo Lira e o senador Agrippino Maia pelo relator, por ter sido o relator dessa matéria. Mas eu tenho a obrigação aqui, senhora presidente, aproveitando essa oportunidade, bem rapidamente, de fazer um registro. E esse registro está amparado, sobretudo, num telefonema que recebi de Vossa Excelência enquanto presidente da Comissão de Educação e Cultura desta Casa, que é sobre o projeto de suplementação orçamentária para a Polícia Federal para ampliação de passaporte. Até aí, senadora Marta Suplicy, tudo bem, não teria problema nenhum. O problema é que o projeto de lei enviado pelo governo federal subtraía recursos da educação para suplementar a Polícia Federal para a emissão dos passaportes. Bem, então logo recebi, senadora Lúcia Vânia, o telefonema de Vossa Excelência, demonstrando a sua preocupação com relação a esse assunto. Eu entrei em contato imediatamente com o ministro de Planejamento e mencionei a ele que o projeto, como estava naquela oportunidade, eu não poderia aceitar. Eu, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, não poderia aceitar que o governo federal suplementasse recursos para a Polícia Federal para emissão de passaporte, subtraindo recursos da educação. Imediatamente o ministro tratou de investigar essa situação, de verificar, e logo no final da tarde ele me telefonou
mencionando que tinha encontrado outro item orçamentário para fazer, então, a suplementação para a emissão de passaportes da Polícia Federal, que optou por os organismos internacionais do Ministério de Relações Exteriores. Dessa forma, eu já tinha me comprometido com a Polícia Federal, com o governo, de agilizar na Comissão Mista de Orçamento a votação do projeto. Designei imediatamente relator, que já está com parecer pronto, e nós deveremos votar hoje por volta de 14h30. Esse projeto de lei, então, corrigindo, vamos dizer assim, aquela preocupação que Vossa Excelência teve e que eu imediatamente corri atrás para resolver essa problemática que eu acho que foi um descuido do governo, para não dizer uma incompetência explícita de retirar dinheiro da educação para suplementar a emissão de passaporte para a Polícia Federal. Então, queria aqui fazer esse registro e dizer que essa minha iniciativa partiu de um lembrete de Vossa Excelência que nós, como membros da Comissão de Educação, não poderemos aceitar. Como não aceitamos, que o projeto foi alterado e assim a vida segue e nós votaremos hoje lá por volta de 14h30 esse projeto, que também é muito importante para a população brasileira, porque a cada dia atinge cerca de 8.000 pessoas que retiram passaporte todos os dias na Polícia Federal. Imagina se nós demorarmos aí 10 dias, 20 dias, qual não vai ser o nosso problema com relação à população que queira viajar e que queira, enfim, utilizar do seu passaporte como a sua atividade. Então, era esse registro que eu queria fazer, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidenta. Pela ordem. Não, senhora presidenta, quero, viu, senador Dário, saudar Vossa Excelência, como já saudei também a senadora Lúcia Vânia, pela iniciativa, pela agilidade, porque isso é um absurdo, isso, né? Como se não bastasse a crise pela qual passa a educação. Eu já disse aqui, volto a repetir, nada mais, nada menos do que um documento assinado por todos os reitores e reitoras do Brasil. Estão fazendo um apelo ao Congresso Nacional, esse apelo já deve ter chegado a Vossa Excelência, acerca de uma suplementação orçamentária, agora no segundo semestre, sob pena das universidades diminuírem vagas, cortarem cursos, na contramão do Plano Nacional de Educação. O CONIF, que representa os reitores e reitoras das escolas técnicas federais, idem, estão fazendo também o mesmo apelo. Recursos para investimentos, nem pensar. É de custeio que nós estamos falando. Vossa Excelência está sabendo disso. É pagamento de água, de luz. É pagamento de terceirizados. Isso é um absurdo, isso. Quer dizer, como se não bastasse tudo isso. O governo simplesmente ainda retirar recursos da educação, ainda por cima dos programas de formação inicial e continuada, para resolver o problema da emissão de passaportes, se constituiria, repito, né, num crime, num atentado contra a educação. A emissão de passaportes deve ser solucionado também pela importância que tem. Agora, jamais, né, a solução para a emissão dos passaportes poderia passar lesando a educação brasileira, causando sérios prejuízos. Então, é só isso, senador Lúcia Vânia, para mais uma vez aqui também cumprimentá-lo pela iniciativa que ele teve enquanto presidente lá da comissão da LDO. Eu gostaria, senador Dário, cumprimentá-lo e agradecê-lo. Eu não tenho dúvida que a presteza de Vossa Excelência, a sensibilidade como membro desta comissão foi de fundamental importância para que a gente obtivesse sucesso nessa empreitada. Eu não tenho dúvida que a Comissão de Orçamento está entregue em boas mãos. Vossa Excelência será um grande presidente naquela comissão, porque tem sensibilidade, tem experiência, tem, acima de tudo, compreensão dos problemas e da crise que o país atravessa. Portanto, receba, em nome dessa comissão, os nossos agradecimentos, o nosso carinho, e quero dizer que fiquei profundamente agradecida com
a gentileza e a presteza que Vossa Excelência atendeu ao nosso pleito. Muito obrigada. Vossa Excelência vai votar? Posso votar? Qual é o projeto? Como vota o relator? Quem é o nosso relator? Mas é que nós temos a convalidação. Ai, eu encerrei. Ainda não encerrou, não. Ainda não encerrou. A senhora pode encerrar se quiser. A senhora tem que ler agora aqui, Resultado. Aprovado o projeto e as emendas número 1 da Comissão de Educação e 1 a 4 da Comissão de Educação. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.